Todo domingo nós nos reunimos. Chamamos essa igreja. Mas recentemente tudo mudou. A igreja não está limitada a paredes. Ela não é bancos, nem púlpito. A Bíblia diz: nós somos a igreja. Então, o que isso significa? Igreja, quem somos versus quem deveríamos ser. Meus irmãos, nesta noite, eu quero iniciar este sermão de hoje fazendo uma pergunta bem pessoal a você. Fazendo uma pergunta talvez invasiva. A pergunta que eu quero que você reflita, que você responda para você mesmo é: por que você é cristão? Por que você professa a sua fé em Cristo Jesus? Pelo perdão, pela esperança ou pelas bênçãos do Senhor? O que o leva a ser cristão? Por que você faz parte da igreja do Senhor? Por que você faz parte desta igreja? É pela vida em comunidade que ela te beneficia? Ou é também pelos outros benefícios que ela dá a você e a seus filhos? Por que estou perguntando isso? Uma certa feita no livro do pastor Wayne Cordeiro, que é pastor da igreja de New Hope, em Oahu, Havaí, uma igreja consideravelmente grande. Ele conta que eles realizavam cultos em uma escola. Eles locavam ali o auditório daquela escola para a igreja, para fazer os cultos. Por ser um lugar grande, por ser um lugar espaçoso, tinha toda a estrutura que eles precisavam. Mas um certo dia, os administradores daquela escola chegou até o pastor Wayne Cordeiro e disse a ele que eles não poderiam mais locar a escola. Foi quando eles começaram então a procurar lugar para se reunirem e fazer culto. Então eles foram até o estádio da cidade local e não conseguiram, começaram então a procurar prédios e não acharam. Eles precisavam de um lugar pelo menos para 10.000 pessoas. E o único lugar que eles encontraram era um parque a céu aberto, onde eles decidiram então fazer 3 cultos no domingo. O problema é que no Havaí, ele conta, é que ao mesmo tempo que o céu está lindo, azul e bonito, tudo se fecha, se escurece e cai água torrencial. E foi assim então que eles deram início nos preparativos e, conforme ele conta, nas orações para convencer Deus para que não enviasse chuva no momento do culto. E o pastor Wayne Cordeiro disse que naquele dia o céu estava lindo e começou a se aproximar o horário do culto. De repente o céu fechou, começou a ficar tudo escuro, e no momento ele pegou o carro, foi para o parque, e na hora que ele chegou no parque começou a cair um pouco de chuva. Mesmo assim ele olhou para o guarda-chuva do carro dele, e com toda a fé que ele tinha, ele não pegou o guarda-chuva e desceu no parque. Então vocês adivinham então o que aconteceu? O que aconteceu é que engrossou cada vez mais a chuva. E caiu uma chuva, diz ele, como se nunca tivesse caído antes. E ele conta no seu livro que ele olhou para o céu e disse: Deus, o Senhor se lembra de quanto tempo eu te sirvo? Começou a fazer uma jogadinha de chantagem com Deus.
E disse: o Senhor se lembra de quanto tempo eu te sirvo? Eu pedi um favor insignificante para o Senhor, e não acredito nisso. Estamos aqui na maior boa intenção de te adorar, te louvar. Foi quando ele disse que sentiu uma voz firme dentro dele. Não brava, mas uma voz firme que disse para ele: você está mais preocupado com a chuva do que com a minha presença. O que é mais importante para você? Um bom ambiente ou a minha presença no lugar, o Eine? E ele falou que sentiu aquilo e do fundo do coração dele, ele disse que ele estava mais interessado na ausência de problemas do que na presença de Deus. Por que estou dizendo isso? Porque hoje o que nós vamos meditar é que a igreja que devemos ser é uma igreja que tem fome da presença de Deus. É uma igreja que anseia, lembra do salmista? Assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A igreja que nós devemos ser é menos preocupações organizacionais que nós temos, mas uma igreja que tem fome pela presença de Deus, assim como nós cantamos. O Espírito Santo seja bem-vindo neste lugar. Assim como nós cantamos nesta noite que nós temos fome pela presença de Deus. Só que não pode ser só de palavras. Se Deus oferecesse a você todas as bênçãos dele, ou tudo aquilo que temos como bênção, e essas coisas vierem da mão de Deus, mas sem o próprio Deus, você aceitaria? Tudo aquilo que você quer, Deus vem e fala: eu te dou, mas eu não vou com as bênçãos. Do fundo do seu coração, você aceitaria? Qual seria a nossa resposta a Deus? Aquilo que você tanto busca, aquilo que você tanto quer, só que sem a presença de Deus, qual seria a nossa resposta a Ele? Por que estou falando isso? Por que eu estou perguntando isso? Porque isso aconteceu na Bíblia. A Bíblia narra essa história. Êxodo 33, você pode abrir a sua Bíblia e ir acompanhando. Êxodo 33. A Bíblia nos fala que o Senhor vem e diz a Moisés: ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei esta terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente, para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura. Mas eu não viajarei no meio de vocês. Pois vocês são um povo teimoso, são rebeldes. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Deus aqui diz a Moisés que a promessa feita a Abraão lá atrás, a terra que ele havia prometido, ele iria dar aos israelitas, a terra de Canaã. Mas ele disse: eu não irei com vocês. Vocês são obstinados. Eu os destruiria. E é importante observar essa santa indignação de Deus com o que aconteceu no capítulo 32. Por que Deus diz isso?
Porque no capítulo 32, aqueles homens que experimentaram milagres de Deus, aqueles homens que Deus tirou com mão forte do Egito, agora estão adorando um bezerro de ouro, sabendo que toda adoração tinha que ser dada somente a Deus. Então, após isso, Deus diz que vai manter a sua promessa, que Deus vai cumprir a promessa. Ele vai levar o povo até Canaã, Ele vai dar ao povo a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que eles seriam prósperos, que iriam se enriquecer, mas a presença dEle não iria com eles. Deus daria a eles todas as bênçãos prometidas, mas essas bênçãos viriam sem o próprio Deus. E diante dessa proposta de Deus abençoar o seu povo, do cumprimento das promessas, de dar as bênçãos a ele, a prosperidade da terra aos israelitas, mas sem a própria presença dele, Moisés então faz um pedido a Deus. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, se a tua presença não estiver, se o Senhor não estiver pessoalmente conosco, não nos faça sair daqui. Não nos faça sair deste lugar. Por isso, eu perguntei a você no início, qual seria a sua resposta a Deus, se Ele nos oferecesse todas as bênçãos, mas essas bênçãos viessem sem Ele? Qual seria a sua resposta a Ele? Se Ele oferecesse o céu, mas um céu sem Ele. Se Ele oferecesse, nos desse saúde, nos desse prosperidade, nos desse um bom emprego, nos desse um bom casamento, tudo aquilo que as pessoas têm como bênção, tudo aquilo que as pessoas analisam e falam: nossa, esse cara é abençoado. Nossa, essa família é abençoada por aquilo que vem. Achando então que bênção são coisas. Se Deus fizesse tudo isso, mas isso viesse sem o próprio Deus, qual seria a nossa resposta? E meus irmãos, muitas vezes, nós agimos como se a nossa resposta fosse um sim, eu aceito. Muitas vezes. E isso acontece de qual forma? Isso acontece da seguinte forma: você deseja que Deus lhe abençoe, você deseja que Deus lhe perdoe, você deseja que Deus lhe salve do inferno, você deseja que Ele o proteja, que Ele providencie um bom esposo, que Ele lhe providencie uma boa esposa, um bom emprego, uma boa carreira profissional. Você deseja isso, você pede por isso. No entanto, não quer o próprio Deus. Não quer as exigências associadas à presença de Deus. Não quer aquilo que é associado à presença de Deus e o que ela requer de nós. Muitas vezes nós agimos dizendo: sim, eu aceito. Nós não queremos a santidade. Nós não buscamos pela santidade. Nós não buscamos pelo aperfeiçoamento. E dessa forma, muitas vezes, nós dizemos sim para as bênçãos, mas não para o próprio Deus. Mas, portanto, a proposta então de Êxodo 33, do versículo 1 ao 3, parece ser um bom negócio a nós. O problema é quando tudo o que vem associado à presença de Deus, nós negligenciamos. Moisés então nos dá uma lição, que a igreja individual, como nós estamos falando, a igreja indivíduo
e a igreja, a comunidade local, Moisés nos mostra que ele não aceita dessa forma, ele recusa todas as bênçãos, se isso não vier pela maior das bênçãos, a presença de Deus, nos dando então uma lição que a igreja individual pode ter tudo. Eu como pessoa, você como pessoa, como igreja, você pode ter todas as coisas, ter uma conta boa, uma boa casa, um bom emprego, uma boa carreira, uma boa família, um bom futuro. Mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Eu não tenho nada. E como igreja local é a mesma coisa. Nós podemos ter uma boa estrutura, que é bom. Nós podemos estar num bom lugar, e isso é bom. Podemos ter uma boa equipe de louvor, isso é bom. Uma boa equipe de recepção, uma boa equipe de obreiros, tudo isso é bom. Mas se nós não tivermos fome da presença de Deus, se nós não buscarmos a Deus e dizer: enche-me, Senhor, enche-me com tua presença, manifesta a tua presença em nosso meio, Senhor. Nada disso serve. Nada disso. A busca pela presença de Deus, a fome por Deus, é a maior importância de nós reunirmos-nos aqui semanalmente. Essa tem que ser o maior anseio nosso. Esse tem que ser o maior desejo nosso, de termos a presença de Deus, assim como terra seca e árida, clamar pela chuva, como disse o Jeremias, clamar pelas torrentes de água. Nós estamos vivendo um tempo de seca. E hoje eu estava cinza no fundo, né? A terra clama por chuva. E você olha naqueles lugares, no sertão, em alguns lugares, quando tem aquela grande seca, aqueles chãos rachados, você olha, parece que ela está clamando por chuva. E assim somos nós. Nós temos que ter essa sede por Deus, pela presença do Espírito Santo. E quando eu falo de presença manifesta, eu não falo de algo místico acontecer. Não, não é isso. Eu não falo de coisas que nós vemos em outros lugares. Não, não é isso. Mas eu falo de amar aquilo que Deus ama. Em um livro que já li uma certa feita sobre o afastamento de Deus nos Estados Unidos, um autor e pastor disse: você poderia tirar o Espírito Santo de metade das igrejas e elas seguiriam em frente como se nada tivesse acontecido. Eles estão tão acostumados a se reunir, eles estão tão acostumados a escutar uma boa música, eles estão tão acostumados a encontrar os seus amigos naquele lugar, que se o Espírito Santo saísse, ninguém iria perceber. Iria continuar semanalmente as mesmas coisas, os mesmos encontros, porém, sem a suma importância, a presença de Deus naquele lugar. E é uma realidade repugnante isso. Ainda mais nos tempos de hoje, a igreja que nós devemos ser, ela anseia pela presença de Deus. O motivo de ela se reunir é a presença de Deus. A igreja que nós devemos ser é aquela que vai além de boas instalações. A igreja que nós devemos ser é mais que números, é mais que atividades, é mais que eventos, é mais que aumento de frequência de números, é muito além do que isso.
A igreja que devemos ser é aquela que tem fome de Deus. Tem fome de Deus. E você precisa entender que o maior julgamento de Deus é a ausência dele. Não tem nada tão triste, tão consumidor, do que ter a ausência de Deus. Aliás, essa é a definição de inferno. A definição de inferno é a ausência eterna de Deus. Este é o maior julgamento. Mas também a presença de Deus nos distingue. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Por quê? Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor? É a tua presença que faz a diferença na minha vida, Deus. É o Senhor comigo que faz a diferença. Não é o meu intelecto, não é o meu dinheiro, não é o meu poder aquisitivo. Não é nada dessas coisas. O que faz a diferença, Deus, é o Senhor comigo. Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue. Teu povo e eu, e todos os outros povos da terra. Qual é a diferença da igreja? É que a igreja carrega a presença de Deus. Deus caminha com a igreja na história. Nós estamos vivendo a história de Deus. E Deus está caminhando conosco. É impossível o povo de Deus ser povo de Deus sem Deus. É impossível ser igreja de Deus sem ter Deus presente na igreja. Senão isso aqui viraria um encontro, uma reunião de escola, uma reunião de Avon, de Rinodê e tantas outras coisas. É impossível ser povo de Deus se Deus não for conosco. Essa é a identidade missional da igreja. É Deus levando o seu povo e esse povo estando com Deus. Esta é a nossa identidade missional, é o próprio Deus com o teu povo. Então eu tenho duas perguntas para você nesta noite. Você tem fome de Deus ou somente das bênçãos dele? Será que nós aceitamos a proposta de Deus? Se nós estivéssemos ali no lugar de Moisés, Deus descesse e falasse: olha, você vai ter a terra é boa, mana leite e mel, vocês vão ser prósperos neste lugar, vocês vão crescer, vocês vão ser ricos, tudo aquilo que o ser humano busca, mas eu não vou com vocês. Você tem fome de Deus ou somente das bênçãos dele? A igreja que nós devemos ser é aquela que tem fome de Deus e não faz culto dando bênção para atrair o povo. É nós termos a consciência que nós nos reunimos aqui porque Deus está aqui, porque nós somos discipulados por Deus através da palavra. Eu não sou movido por aquilo que o pastor divulga as bênçãos. Eu não sou movido por aquilo que é prometido. Não, eu sou movido porque Deus está lá e eu preciso celebrar junto com meus irmãos, com a igreja local, porque nós somos o povo de Deus, e Deus é o Deus do seu povo. Meus irmãos, se nós temos Deus,
Para que nós vamos nos contentar oferecendo chave de não sei o que, vitória de não sei o que lá, culto de não sei para quem, é dos empresários, é dos empregados, é de tanta coisa. Não, eu quero é Deus. É Deus. É Deus. Porque todas as bênçãos sem Deus não é nada. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Para que você quer ser cheio? Porque eu preciso mudar no meu lar. Por que você quer ser cheio? Porque eu preciso de transformação no meu emprego. Para que você quer ser cheio? Porque eu preciso mostrar Cristo na sociedade. Para que você quer ser cheio? Porque eu preciso falar das boas novas de salvação. Para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não é algo místico, mas é no dia a dia. É no trato com a esposa. É no trato com o esposo. É no trato com os filhos. É honrar as nossas contas. Ser bondoso, misericordioso. Nós precisamos ser uma igreja que tem fome de Deus. Segunda pergunta: como você tem saciado essa fome? Essa fome de Deus, como você tem saciado ela? Aonde você tem buscado? Como você tem feito para saciar essa fome de Deus? Ah, pastor, eu estou online. Eu assisto online já faz 1 ano. Ah, escuto uns pregadores de fora aí, uns na internet. Cara de renome, cara bom. Achando que isso resolve. Deixa eu falar um negócio para vocês. Sermão de domingo à noite é bom e não resolve, só isso. Não resolve. Quem tem fome, ele está sempre se alimentando. Como você tem saciado? Então, o que nós levamos para casa nesta noite? O que nós levamos para casa é: reconheça. Nós precisamos reconhecer. Reconheça o vazio que há em uma vida sem o próprio Deus. Sem o próprio Deus nada tem sentido. Nada tem sentido. Essa é a primeira ação importante que nós temos que ter para termos fome de Deus. É reconhecer que uma vida sem Deus nada tem sentido. Por fazermos parte da igreja, irmãos, por estarmos em ambientes espirituais, nós estamos de uma forma sempre difícil de reconhecer a ausência de Deus em nós, porque eu faço parte de uma igreja, porque eu sou membro número tal, e a Bíblia diz: enchei-vos, sempre enchei-vos. Faça uma autoavaliação e veja como você tem tratado Deus em diversas áreas da sua vida. Comece reconhecendo que há um vazio sem o próprio Deus, que só as bênçãos do Senhor não basta. Aliás, não é nada sem o Senhor. Faça como Moisés e diga: eu me recuso. Aliás, Abraham Lincoln tem uma oração que ele disse:
Se o Senhor não for conosco, nós temos que fracassar. Você entendeu a diferença em dizer, se o Senhor não for conosco, nós fracassaremos? Mas é um pedido, se o Senhor não for conosco, nós temos que fracassar. Para mostrar que sem Deus não tem nenhum tipo de bênção. Faça como Moisés e diga, eu me recuso a receber as bênçãos de Deus, se ela não vier com o próprio Deus. Porque a única coisa que pode suprir a necessidade da nossa alma e dar sentido à nossa vida é o próprio Senhor, o nosso Deus. Preencha o vazio com o que é certo. Segunda coisa para levarmos para casa é, preencha esse vazio. Você reconheceu? Você reconhece que sem Deus não há sentido na vida? Então preencha esse vazio com o que é certo. Sincronize o seu coração com o céu. Sintonize o seu coração no céu. A sua mente. Conecte-se com Deus. Porque quando nós nos sincronizamos, o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa vida com Deus, nós buscamos a Deus, nós começamos a ver as coisas que Deus vê, a valorizar as coisas que Deus valoriza. Ao que toca o coração de Deus, toca o nosso também. John Wesley disse, eu valorizo as coisas apenas pelo preço que ela tem na eternidade. Isso tem valor. Aquilo que a traça, a ferrugem, não consome. As coisas que têm valores, e o que mais tem valor do que relacionamento com Deus e pessoas? Pessoas. Isso para Deus tem valor. Quando preenchemos o vazio com aquilo que é justo, nós valorizamos as coisas que têm valor na eternidade. E a terceira coisa para levarmos para casa é, não aceite nada, nada menos do que a presença de Deus. Não aceite nada menos do que a presença de Deus. Deus havia falado a Moisés que ele iria cumprir a promessa. Ele iria levar o povo à terra prometida. E Moisés disse, não, Senhor. Não nos faça sair deste lugar. Não nos tire deste lugar, Senhor. Se o Senhor não estiver conosco. Igreja Ebenezer, igreja local, se o Senhor não estiver conosco, nós não temos motivo para nos encontrarmos aqui. Se o Senhor não estiver aqui, se nós não tivermos essa fome de Deus, esse anseio por Deus, a nossa alma anelando, sendo mais enamorada de Deus, não tem o porquê. Vale a pena nós perguntarmos a nós mesmos, a você se perguntar e eu me perguntar, será que eu me contentaria com o céu se Ele me desse tudo? Se Ele me desse um bom emprego, se Ele me desse uma boa casa, uma boa família, saúde, prosperidade, bens e mais bens, será que eu me contentaria com o céu? Será que eu desejaria o céu? Será que eu me contentaria se Deus me desse tudo isso? Sem Jesus, nosso Salvador?
Ou ficaria satisfeito se o céu me desse somente Jesus? Somente Jesus. Lá no fundo do meu, você analise o seu, mas lá no fundo do meu coração, muitas vezes eu respondo sim, e outras vezes eu respondo não. Isso porque muitas vezes eu amo demais outras coisas. E amo o Senhor Jesus muito pouco com as atitudes. Mas eu quero destacar que há algo importante aqui. E talvez você diga nessa noite: eu reconheço que eu preciso da presença de Deus. E eu quero ocupar esse vazio com Deus. E eu não aceito mais nada, pastor, menos que a presença de Deus. Como eu faço? Como que eu faço? Esse diálogo entre Deus e Moisés ressalta o papel mediador de Moisés, mediando pelo povo. E também esclarece ao mesmo tempo o papel de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso maior tesouro, a nossa razão de viver. Você já escutou aquele? Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz tão feliz do que poder sentir. Ele é a nossa razão de viver. Ele é o nosso maior tesouro. E esse diálogo mostra então Moisés sendo mediador do povo e também esclarece o papel de Jesus. Moisés recusou a presença de Deus se fosse apenas para ele. Jesus deixou a presença de Deus Pai. Entrou na história, morreu por nós. Quando ele entrou na história, se fez carne, um bebê na manjedoura. Ele cresce em graça, cresce em sabedoria e veio cumprir um plano, morrer na cruz do Calvário. Perdoou os meus pecados, perdoou os seus pecados, cravou a cédula na cruz do Calvário e disse: Pai, está pago, está consumado. Quando Jesus, ele deixa a presença de Deus Pai e morre por nós para perdoar os nossos pecados, Jesus preferiu morrer do que deixar o povo de Deus sem Deus. Moisés disse: se for só para mim, Deus, não nos faça sair daqui, ele é povo teu. E Jesus disse: eu morro por eles, porque ele é povo teu e ele não pode ficar sem a presença tua, Pai. E muitas vezes nós negligenciamos tudo aquilo que associa com a presença de Deus. Nós não transformamos a nossa vida. Não há transformação, não há frutos do Espírito. Eu quero uma carreta de bênção. Mas aquilo que está associado à presença de Deus, ter fome de Deus, o problema hoje é que nós precisamos ter mais fome de Deus. Mais fome de Deus. A igreja que devemos ser é aquela que anseia pela presença de Deus, aquela que onde Deus é a maior importância. É aquela que é a maior importância em nossas vidas, é Deus. Aquela que é a maior importância na Ebenezer, na igreja local, é Deus. É Deus. Aonde o povo de Deus se reúne para adorar ao seu Deus, seja no templo, seja nos lares.
O ponto final é Deus. Como nós falamos semana passada, a igreja é o meio e Deus é o fim. Nós precisamos buscar mais a Deus, nós precisamos falar mais com Deus, nós precisamos ler mais a palavra de Deus, nós precisamos nos encher mais de Deus. O que é uma igreja de sucesso? O que é uma igreja de sucesso? Uma igreja de sucesso é aquela que tem fome de Deus. É aquela que não se satisfaz com outras coisas, a não ser Deus. Deus. Nós vamos orar agora. Nós vamos encerrar. E orar, eu quero convidar você a refletir nesta noite. Pedir que você feche os seus olhos neste momento, curve a sua cabeça e nós vamos refletir por que nós servimos Deus. Por que nós servimos Deus? Por que servimos a Deus? Por somente aquilo que Ele nos dá, por aquilo que Ele nos beneficia. Quando nós agimos assim, nós pecamos contra Ele. Nós pecamos contra Deus. Se nós não ansiamos cada vez mais pela presença dEle, nós estamos o tratando como secundário. E nós ofendemos Deus com isso. Nós ofendemos Deus com isso. Se a nossa comunidade, se essa igreja se reúne e não estamos centrados que Ele é o mais importante do que tudo aqui, do que estrutura, do que bom louvor, do que um pastor, do que seja membros, do que uma boa recepção, do que uma boa comunidade dá. Se nós estamos centrados nessas coisas, nós estamos pecando. E nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. E nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender. E encontrar em Deus perdão e graça através do Filho Jesus. Então, se você nesta noite reconhece que você não tem sentido na vida sem Deus, e você então deseja ocupar esse vazio, eu quero convidar você também nesta noite a orar e dizer: Deus, eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti, Senhor. O grupo de louvor vai adorar ao Senhor nesse momento. E nós vamos continuar de olhos fechados, refletindo e orando em nome de Jesus.